Olá, estudantes do sétimo ano, tudo bem? Pessoal, aqui é o professor Pablo e como eu havia dito para vocês, né? Nós aí retornamos das nossas férias, eu passei uma mensagem de boas-vindas para vocês. E como eu havia falado, nós vamos começar aí, né, o nosso retorno, o terceiro bimestre, o segundo semestre, de uma forma mais light, de uma forma mais tranquila, justamente porque a partir do dia 2 de agosto, se Deus quiser, né, nós estaremos aí retornando com as nossas aulas presenciais. Então, esse início de período de retorno, nós vamos começar fazendo a correção daquelas atividades que ficaram referentes à apostila do mês de junho. Vão ser esclarecidas as informações do retorno, vai ser falado sobre as normas, tudo que tem que ser seguido, isso ao longo aí dessas 2 semanas, tá bom? Mas hoje nós estaremos fazendo a correção das atividades de ciências da natureza, que, como eu disse para vocês, estão na apostila referente ao mês de junho. Então, vocês acompanhem aí a correção, né? Verifiquem se está tudo certinho no caderno de vocês ou na apostila de vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida, às vezes algum questionamento, vocês podem estar mandando mensagem para mim no privado, que eu estarei atendendo a cada um de vocês, tá bom? Pessoal, então a nossa apostila do mês de junho, ela trouxe aqui, né, algo muito importante. Aí eu acho que talvez o tema que esteja mais em alta, não só aqui no Brasil, mas também em outras partes do mundo, que foi sobre a importância da vacinação. Então, quem acompanha um pouquinho de jornal, quem acompanha aí um pouquinho de TV, sabe que está falando sobre a vacinação, né, todos os dias, justamente por conta da pandemia causada pela Covid-19. Então, nós estudamos aí um pouquinho sobre o que era a vacina, qual que era a sua importância, qual era a sua composição, como que ela agia no organismo, né? E nós fizemos a comparação do estudo dessas vacinas com os soros. Coloquei até aqui a imagem, né, da extração do veneno de uma serpente, porque com base no veneno, né, de animais que são peçonhentos, de animais que são venenosos, como serpentes, aranhas, escorpiões, nós fazemos um soro. E como eu havia dito, né, na nossa aula teórica, esse soro ele é utilizado ali para controlar, né, a ação desse veneno no organismo humano, que geralmente acontece quando a pessoa sofre um acidente, justamente com esses animais peçonhentos, o animal acaba picando a pessoa e nessa picada ele acaba passando esse veneno para o organismo. Então nós temos alguns tipos de cobras, alguns tipos de aranhas e escorpiões aí, que são extremamente perigosos e que se a pessoa não tomar o soro, ela acaba vindo a óbito. Talvez até em poucos minutos ou em poucas horas. E daí a gente estudou também, né, um pouquinho a respeito de alguns gráficos falando sobre assuntos relacionados à Covid-19. Então, no primeiro gráfico, a gente viu qual que era a vacina mais utilizada no mundo. No segundo gráfico, nós vimos a comparação, né, de 4 vacinas contra a Covid-19. Lá no terceiro gráfico, nós vimos uma taxa de mortalidade, né, por Covid-19 no intervalo de 7 dias. E lá no gráfico 4, né, nós vimos os números de óbitos por Covid-19 lá na cidade de Corumbá, aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Então, foram todos gráficos interpretativos, trazendo informações importantes referentes à Covid-19. Daí vem as perguntas aqui. Lá na questão 1 diz o seguinte: explique quais são as principais diferenças entre as vacinas e os soros. Então, aqui nós temos, apesar da diferença aí, os dois a gente diz que tem um princípio que na vacina está relacionado à prevenção. Então, você não vai tomar a vacina para você se curar de algo, você vai tomar a vacina para você prevenir algo. E o soro ele está relacionado à parte de cura. Então, você foi picado ali por um animal peçonhento, né? E você toma esse soro para eliminar esse veneno e se curar, né? E eventualmente acabar não morrendo. Então, quando a gente fala das vacinas,
nós temos uma imunização considerada ativa. Por que é uma imunização ativa? O que tem dentro da vacina? Se a gente pegar aquelas vacinas que fazem parte da carteirinha de vacinação, que já tem um tempo de criação, geralmente as vacinas elas vão ter em parte da composição o agente que causa a doença, o vírus ou até mesmo a bactéria ali, né? De uma forma inativa. Então, esse vírus ele foi enfraquecido em laboratório ou muitas vezes até morto, junto com alguns outros componentes, como água, por exemplo, e alguns compostos químicos. Quando a vacina entra em contato com o nosso corpo, o que acontece? Ela sinaliza o nosso sistema de defesa, que é chamado de sistema imunológico, e através dessa sinalização, esse sistema imunológico, então, ele começa a produzir a defesa contra aquela doença que estava presente na vacina. Pegando um exemplo bem prático, nós temos as vacinas aí contra a Covid-19. Então, a vacina entrar em contato com o nosso organismo, o nosso sistema de defesa vai começar a produzir anticorpos, né, que são células de defesa, contra a Covid-19. Ah, professor, mas por que está tendo reação nas pessoas? E algumas pessoas não têm reação quando a gente fala da vacina da Covid-19. O que acontece? Como eu falei para vocês, a tecnologia ela evoluiu muito. Então, nós temos diferentes vacinas contra a Covid. Algumas dessas vacinas, como a AstraZeneca, que é a vacina talvez que esteja dando mais reação nas pessoas, ela é feita com um agente enfraquecido da Covid-19. Então, ela acaba, de certa forma, sendo muito agressiva para o organismo, porque você está recebendo o antígeno, né, que seria o composto ruim, que causa a doença. Ah, professor, mas eu vou ficar doente? Não. Você precisa justamente desse composto ativo aí, né? No caso, a carga viral, para o seu sistema de defesa conseguir produzir essas células de defesa, né? Que são os anticorpos, e eles ficarem armazenados no organismo para que quando você entra em contato com a doença, ou você não adoeça, né? Não fique doente, ou se você pegar a Covid-19, ela traga sintomas leves, em que você não precisa de internação, que você não venha a óbito. No caso de algumas vacinas contra a Covid, como a vacina da Pfizer, como a tecnologia evoluiu muito, ela usa um pedacinho ali da carga viral, ela não usa o vírus enfraquecido, mas só um pedacinho dele, que é um pedacinho chamado de RNA. Então, como não é o vírus propriamente dito, geralmente essa vacina ela traz poucas reações ou nenhuma, tá certo? Então, é por isso que existe essa diferença. Então, como eu falei, vacina, imunização ativa. No caso do soro, nós temos uma imunização chamada de passiva. Por quê? O soro precisa ter uma ação imediata no nosso corpo. Como você foi picado por um animal peçonhento e ele inoculou veneno em você, não tem tempo suficiente para o corpo produzir anticorpos, produzir células de defesa. Porque a carga venenosa ali que é injetada, ela age geralmente de uma forma muito rápida. Então, no caso do soro, o que você está recebendo no seu corpo? Você já está recebendo os anticorpos para aquela determinada peçonha, né? Prontos. Então, a ação do soro de neutralizar o veneno, ela vai ser uma ação imediata, justamente por conta dos anticorpos já estarem prontos. Então, por exemplo, se você foi picado por uma cobra cascavel, você vai receber o soro para a cobra cascavel. Esse soro ele vai agir de uma forma imediata no seu corpo e vai neutralizar o veneno. Ah, professor, mas da onde que vem esses anticorpos? Os soros são produzidos geralmente em animais. E depois é feita uma sangria onde esse soro é extraído. É muito comum se utilizar cavalos. Então, o que é feito? Injeta-se no cavalo uma pequena quantidade do veneno da serpente, fica por um tempo ali, né, para que o cavalo produza os anticorpos, é feito um processo chamado de sangria, é extraído esse sangue já com esses anticorpos prontos,
Em laboratório, isso é preparado e tratado, e daí nós temos o soro, propriamente dito, que é utilizado no combate dessas cargas venenosas que a gente recebe ao ser picado por um animal peçonhento, tá bom? Por isso que a gente diz que a imunização é passiva. Não é o nosso corpo que está produzindo anticorpos. Nós já estamos recebendo eles prontos. Isso no caso do soro. Continuando aqui, lá na pergunta de número 2, nós temos o seguinte. Com base no gráfico 1, qual vacina é mais usada no mundo? E no gráfico 2, né, a comparação das 4 vacinas contra a Covid-19. Então, nós vamos usar esses dois gráficos. O gráfico 1, qual que é a vacina mais utilizada no mundo, né? E o gráfico 2, a comparação das 4 vacinas contra a Covid-19. Lá na letra A, diz o seguinte. De acordo com o gráfico 1, é uma questão de interpretação, qual foi a vacina mais usada no mundo e a menos utilizada? Então, se a gente olhar aqui o gráfico 1, este é o gráfico 1. Então, nós temos aqui, né, claramente, que a vacina que foi mais utilizada no mundo, que é a que está em primeiro lugar, vai ser a vacina da Pfizer-BioNTech, tá bom? Reparem aqui que a porcentagem dela de utilização está bem alta. Nós estamos falando em território aí mundial, tá? No Brasil, não foi essa vacina porque ela demorou um pouquinho para chegar. Quando a gente fala da vacina, né, que foi menos utilizada, nós temos lá embaixo, né, a vacina da Covaxin, que até a data, né, de realização da pesquisa estava aqui em torno de 1%, enquanto que a vacina da Pfizer estava em 57%. Lá na letra B, diz o seguinte, de acordo com o gráfico 2, quais são as duas vacinas mais eficientes contra a Covid-19? Quantas doses são necessárias para que a pessoa tome cada uma delas? Então, nós temos aqui o gráfico 2, que são, aqui está mostrando 4 vacinas, né? Hoje nós já temos mais, mas nós temos então a vacina da Oxford, né, que é a AstraZeneca, a vacina da Moderna, a Pfizer e a Sputnik V. Se a gente comparar aqui a eficiência, né, nós temos que as duas mais eficientes vão ser então a vacina da Moderna, né, com 95% de eficácia, e a vacina da Pfizer também com 95% de eficácia. Quando a gente compara, né, o número de doses, quantas vacinas a pessoa tem que tomar, nós temos que nos dois casos, né, são 2 doses. E daí é até interessante que essas 2 doses, geralmente elas podem ser tomadas depois de 21 dias. Só que aqui no Brasil nós estávamos, né, como a população é muito grande e não estava tendo vacina suficiente, o intervalo de tempo entre uma aplicação e outra estava em 3 meses. Então, a pessoa tomava a primeira dose, por exemplo, hoje é dia 21/7, né? Ela ia tomar a segunda dose 3 meses depois. Então, seria lá no mês 10, 3 meses depois. Só que agora, como aumentaram o número de doses, né? Está tendo uma antecipação da aplicação dessa segunda dose. Então, a vacina da Pfizer e da Moderna, né, 95% de eficácia, e 2 doses cada uma. Continuando aqui, lá na nossa última pergunta, diz o seguinte, com base nos gráficos 3, né, média de mortes diárias por Covid-19 em um período de 7 dias, e gráfico 4, Corumbá, óbitos por Covid, responda as questões abaixo. Letra A. De acordo com o gráfico 3, em qual dia e mês o número de óbitos por Covid-19 foi maior? Quantos óbitos por Covid-19 ocorreram neste período de 7 dias? Então, olhando aqui o gráfico 3, né? Nós temos 2 perguntas relacionadas a ele. Então, a primeira coisa esse gráfico ele trabalhou com 7 dias, foi do dia 29/3 até o dia 4/4. E a primeira pergunta diz, qual desses dias a mortalidade por Covid foi mais alta? Olhando aqui no gráfico, né, nós conseguimos observar que a mortalidade foi mais alta no dia 1/4,
onde 3.119 pessoas vieram a óbito. Vocês podem reparar, né, que nos outros dias, apesar de serem números altos, foi menor do que 3.119. Na segunda pergunta, né, quantas pessoas morreram nesse intervalo de 7 dias? Então, nós teríamos que pegar todos os valores aqui, né, de cada um dos dias e somá-los, fazer uma continha simples demais. Deixa eu olhar aqui minha colinha, porque eu não lembro o número de cabeça. Então, nós temos que ocorreram nesse período de 7 dias, somando esses 7 números, nós vamos ter aí 20.026 óbitos, tá? Então, é só fazer uma conta de mais e somar o número de indivíduos que morreu em cada um desses dias. Lá na letra B, diz o seguinte: de acordo com o gráfico 4, quantos óbitos já haviam ocorrido na cidade de Corumbá até o dia 4 de novembro, no caso aí de 2020, né? Então, nós temos aqui, ó, o gráfico trabalha, o gráfico de Corumbá, de 1 de julho até o dia 24 de março de 2021. Desculpa, pessoal, é rinite, tá? Não é Covid. Então, lá no dia 4, nós temos aqui a marcação. Subindo aqui no gráfico, né, ele está bem neste ponto. Então, o número de óbitos aí ficou entre 150 e entre 200 pessoas. Só olhar aqui do ladinho do gráfico. Mas ele está mais próximo dos 150, né? Então, em torno de 150 a 160 óbitos neste intervalo de tempo, tá bom? Pessoal, então nós fechamos a nossa correção das atividades de ciências da natureza. Como eu disse, se vocês tiverem ainda alguma dúvida, eu estou à disposição para atendê-los, tá bom? Do mais, tenham uma excelente semana, bom retorno e que logo nós possamos estar juntos na escola outra vez. Tchau, tchau, pessoal!